Vamos lá, meus amores, para nossa aula de terça-feira, né? Dia 14 de julho. Nós vamos trabalhar com história hoje. Na verdade, esse conteúdo nós até vimos alguma coisa na apostila. Nós vamos falar um pouquinho mais agora voltado para mesmo o que é as migrações na história, né? Como ocorreu esse processo. Então, quando fala em migrações, você já sabe o que era, né? Sair de um lugar para outro, né? Então, aqui o texto nos diz o seguinte, ó, as migrações foram muito importantes para o desenvolvimento das sociedades humanas ao longo do tempo. Os seres humanos surgiram na África cerca de 200 mil anos atrás. Foi a migração dos indivíduos que viviam na África que iniciou o povoamento de todo o planeta. Lembra que a professora já explicou para vocês até como eles vinham, né? Que eles usavam embarcações, eles aproveitavam que as águas baixavam e passavam pelas ilhas, né? Assim, não a pé, eles vinham de barco, mas de canoas, né? Mas eles esperavam a água baixar. No início, os seres humanos eram nômades, ou seja, migravam sempre em busca de alimentos, pois viviam apenas da caça, da pesca e da coleta de frutos e legumes. Então, quando se fala em nomes, lembra disso. Por que eles mudavam de lugar? Lembra que a professora falou para vocês nas aulas passadas que eles chegavam em um lugar, eles ficavam lá até que eles tinham os alimentos que eles precisavam para sobreviver. Quando chegava o momento que os alimentos diminuíam, que não tinha mais onde caçar, onde pescar, onde colher frutos, o que eles faziam? Eles não plantavam, eles só pegavam o que tinha ali. Então, quando terminava, eles tinham que fazer o quê? Sair em busca de outro lugar que eles conseguissem tirar o sustento deles também, né? Aí depois aqui fala o seguinte, ó. Nem sei onde eu parei, mas aqui, ó. Esse modo de vida era chamado de nomadismo. Porém, quando migravam para outras regiões do mundo, os seres humanos começaram a dominar as técnicas da agricultura e da domesticação de animais. Por isso, procuraram regiões próximas de grandes lagos, onde se formaram os primeiros vilarejos humanos. Então, nesse andar para lá e para cá, mudando e buscando alimentos, eles começaram a perceber que eles podiam plantar para ter os alimentos. Então foi aí que eles começaram a estabelecer moradia. Foram deixando de mudar de um lugar para o outro. E eles perceberam que para eles plantar e colher, eles tinham que morar perto de lagos, perto de rios. Por quê? Porque eles precisavam da água para poder plantar, né? Então começou a fazer o quê? Vilarejos próximos aos rios, próximos aos lagos, né? E o que eram vilarejos? Casas, foram construindo casas não, na verdade, né? Que naquela época eles não moravam em casas, né? Eles procuravam assim, então, moradias em grutas, né? Tudo assim meio que não tinha construções, na verdade. Eles procuravam algum lugar que eles conseguissem brincar embaixo de uma pedra, embaixo de uma árvore e por ali eles ficavam. Isso fez com que muitos grupos deixassem de ser nômades e passassem a viver a vida em uma única região. Com isso, ocorre chamamos o modelo de vida dessas pessoas de sedentarismo. Então, que passa o quê? Ser sedentário. Por quê? Porque eles passam a ter moradia fixa, né? Então, começam a exercer a agricultura, que é plantar e colher para ter os alimentos deles. Então, com isso, eles começaram o quê? A ficar mais tempo em um lugar. Passando a ser o quê, então? Passando de nômade para sedentário. Então, por quê? Nômade porque eles mudavam sempre mudando de lugar, né? Nunca ficava só em um lugar morando. E depois, quando passou a ser sedentário, por quê? Porque eles começaram a produzir os seus próprios alimentos, plantar e colher. Foram estabelecendo moradia fixa, na verdade. Tá bom, crianças? Então, agora a gente vai para as atividades. Então, aqui, ó, tá dizendo o seguinte, ó. As migrações podem ser permanentes ou temporárias. Leia as informações. Então, aqui, migrações permanentes. O que são migrações, então? Sai de um lugar para outro. Então, migração permanente. Quando as pessoas saem de seus locais de origem para morar em outros lugares sem intenção de voltar. Então, se eu moro aqui em Nova Olímpia, eu vou lá para Umuarama e falo assim, não, eu vou mudar para Umuarama, vou ficar lá, não vou voltar para Nova Olímpia mais. Então, eu chamo o quê? Migração permanente. E aqui tem a migração temporária, quando as pessoas saem de seus países ou municípios de origem com o objetivo de permanecer por algum tempo em outro lugar e depois retornar. Não tem pessoas que saem daqui do nosso município e vai morar em outro país? Por exemplo, vai lá para o Japão. Mas ele vai lá e fica lá, não vou lá para ganhar dinheiro, depois eu volto para cá. Então, essas migrações são chamadas de migrações temporárias, tá bom, meus amores? E aqui nós temos algumas coisas que falam assim, causa das migrações. Por que será que tinha tantas migrações? Aqui no caso, falando aqui, né, das migrações antigamente, quando as pessoas saíam de um lugar para o outro. Então, o que acontecia? Entendeu lá? Naturais erupções vulcânicas, inundações
tsunamis, furacões, deslizamento de terras e secas também. Então, o que acontece? Por que naquela época eles migravam muito de um lugar para o outro? Porque eles não tinham casa igual nós temos hoje, que a professora falou para vocês. Eles moravam em cavernas, moravam em lugares assim que eles iam improvisando, eles não construíam suas casas. Então, de repente, eles moravam perto de um lago. E de repente, o que aconteceu? O lago subia e começava a inundar. Eles tinham que sair de lá. Aconteceu alguns furacões, então coisas assim que obrigavam que eles mudassem de lugar. Aí depois a outra, religiosas, intolerância para um povo ou pessoas de outras religiões também era uma causa, né? Às vezes ele tinha um tipo de religião, chegavam e outras pessoas que moravam por perto era diferente e acabava dando confusão e saíam. A economia, procura por emprego, melhores salários, melhor nível de vida, melhor assistência social. Então, na verdade, essa questão econômica até hoje, por que as pessoas vão para outro país? Por quê? Porque eles vão em busca de ganhar dinheiro, não é assim? Querem ganhar mais, né? Então isso aí acontece até hoje. As étnicas também, né? Que era o quê? Intolerância para com as maiorias étnicas ou comunidades mais fracas. Então, na verdade, são essas questões também aconteciam assim, na verdade, com os índios mesmo isso daí. Entre eles, cada um tinha seus modos de vida. Então, eles acabavam aqui brigando entre eles e mudavam, né? Então, essa também é uma causa das migrações. Bélicas também, que são conflitos armados ou guerra civil, que naquela época tinha muita guerra. Então, às vezes, morava um povo lá num lugar, chegava outros querendo ocupar o espaço, virava uma guerra e acabava assim, quem perdia tinha que sair. Políticas também, que aconteciam muitas perseguições, né, efetuadas por regimes ditatórios, porque assim, naquela época não é igual hoje, lá tudo era briga, então ninguém era dono de nada. Então, de repente, tinha um grupo que morava em um lugar, e aí chegava um grupo mais forte, eles começavam a guerrear, quem perdia a guerra tinha que sair, porque a terra não tinha dono, eles não eram donos, porque eles foram chegando e povoando. Por exemplo, o Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, quem morava aqui eram os índios. Mas o que acontece? Os índios foram perdendo, cedendo a terra para eles. Chegaram aqui enganando os índios, eles foram roubando as riquezas, como nós já estudamos, né? Então, essas aqui são algumas causas das migrações, tá? E aí, depois aqui nós temos as atividades. A professora já passa para vocês o que é para vocês fazerem, tá bom? Beijinho. Fiquem com Deus.